Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Pedimos que Teu Espírito Santo fale à Tua igreja nessa noite, assim como falaste ao meu coração. Fale à Tua igreja, Senhor, e que possamos sair daqui, não somente ouvintes da Tua palavra, mas colocando em prática tudo aquilo que ouvirmos, através da explanação, da proclamação da Tua palavra. Usa-me como canal do Teu fluir para a Tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram-no ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Palavra do Senhor para minha e sua vida. Vamos começar com a nossa historinha de sempre. O título da historinha é o tema da mensagem dessa noite. Deus nunca erra. Há muito tempo, um reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade em todas as situações. Dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelo esforço de seu servo, perguntou a este: e agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom. E que mesmo isso, perder um dedo, é para seu bem. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Vamos parar por aqui. No final a gente volta na conclusão da historinha. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar alguns episódios que antecedem a história de José. José teve alguns referenciais na vida dele. E um dos referenciais de José foi seu pai e seu tio, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú fizeram um mau negócio. Fizeram um negócio mal feito. Jacó comprou a primogenitura de José. E quando Isaac chamou Esaú para dar a bênção, para que ele preparasse um banquete, uma comida gostosa, Rebeca foi lá e tentou
dá o jeitinho dela de mãe, né? As mães sempre dando um jeitinho. E aí fez com que Jacó passasse à frente de Esaú. E a gente percebe que às vezes existem alguns momentos da vida da gente que a gente faz o mau negócio e a gente toma algumas decisões que a gente paga o preço dessas decisões que a gente toma. Se Jacó havia comprado a primogenitura de Esaú, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que falar assim: mãe, olha só, eu vou esperar o Esaú chegar e falar assim: Esaú, olha só, nosso combinado não é barato nem caro, o tratado não é caro nem barato. Eu comprei a tua primogenitura, então quem vai receber a bênção sou eu, não é você não. Esse seria o certo que Jacó teria que ter feito. Mas Jacó fez o que fez. E aí ele teve que fugir. E agora estava numa terra estranha, foi por uma terra estranha, fugido do irmão, o irmão furioso com ele. E aí Jacó conhece uma mulher muito bonita. Ela deveria ser muito bonita, mas muito bonita mesmo, porque Jacó trabalhou 14 anos para casar com ela. Quem é essa mulher, irmãos? Hein? Quem é essa mulher que Jacó trabalhou por 14 anos para casar com ela? Hein? Raquel. Mas como quem não resolve os seus problemas, as pessoas que elas não costumam resolver seus problemas de frente, de cara, como ele não resolveu com o irmão dele, ele teve que mudar. E aí vai uma lição, uma primeira lição desse sermão dessa noite. Os grandes problemas dos pastores hoje em dia, das igrejas, é que muitas pessoas, quando são confrontadas, não mudam de vida, mudam de igreja. Vão para o lugar onde elas querem achar que o evangelho é mais fácil, ou querem fazer o que querem, sem dar obediência a ninguém. As pessoas, quando são confrontadas, elas não mudam de vida. Elas não querem mudar de vida, elas querem mudar de igreja. Algo que nós precisamos refletir, porque o que nós precisamos é mudança de vida. Eu costumo dizer que existem pessoas que acham que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Vai para lá, meu irmão. Vai para lá, que você vai ver que os mesmos problemas que tem aqui, tem lá. É só você entrar, só você participar. Você vai ver que os mesmos problemas que tem aqui, tem lá. Mas Jacó não resolveu. Resolveu mudar. E ao invés disso, trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Só que ele casou com Lia. E aí ele vai reclamar com o sogro. O sogro que havia lhe enganado. Eu acho que Deus deve ter lembrado de Jacó que ele também enganou o irmão. E aí Jacó trabalha mais 7 anos e acaba se casando com Raquel. Só que tem um problema, irmãos. Raquel não pode ter filhos. A mulher que ele ama não pode ter filhos. E Raquel começa a ver os filhos de Lia, Zilpa e Bila nascerem. Porque Jacó já não tem mais como ter filhos com Lia, e aí ele tem filho com Zilpa e Bila, concubinas de Lia e Raquel, mas Raquel não pode ter filhos. Pior que não ter é saber que o outro tem. Pior que não ter é saber que o outro tem. Muitas das vezes,
a gente não tem algo e a gente fica olhando os outros terem. Contente-se com aquilo que Deus te deu. Priorize e valorize aquilo que Deus te deu. Se está faltando algo, coloque-se na presença do Senhor. E Ele suprirá todas as suas necessidades. E os filhos começam a nascer na tenda de Lia, de Bila, de Zilpa, porém na tenda de Raquel estava vazia. E Raquel começa a ter um sonho de ser mãe, um sonho que vai passar por etapas que criam problemas em seu casamento, criam problemas familiares. Raquel queria ser mãe. E foi mãe. E teve José. Nasceu José, o filho querido. E eu fico imaginando o período que José nasceu, até os 17 anos, Raquel devia pegar José e contar as histórias. O drama que foi para ela ter tido José. Contar da história dela, que não foi fácil. E aí, quando José chega aos seus 17 anos, ele tinha referenciais negativos. Seus irmãos mais velhos, comportamentos nocivos, tóxicos, desagradáveis. E ele cresce com aquele referencial negativo e positivo. Nós sempre teremos, irmãos. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que tipo de referencial você tem sido para os seus filhos? Que tipo de referencial você tem sido para os seus filhos? Nós precisamos ser firmes com os nossos posicionamentos para com os nossos filhos. Que tipo de referencial? Como meu filho me vê? Como minha filha me vê? É algo que nós precisamos rever e repensar. Você me vê aqui, pastor da igreja, amanhã, justamente amanhã, vai fazer 2 anos que eu e Selma desembarcamos aqui e o Carlos foi nos pegar na estação de Francisco Morato para ficar definitivamente. Você pensa que eu caí aqui? Você não sabe nada da minha história. Você não sabe como eu fiz para chegar até aqui. Você só consegue enxergar esse momento. Há 2 anos o pastor Anderson veio do Rio com a esposa e está aqui conosco. Cheguei ali na cozinha agora, porque eu sou assim, irmãos. Aonde eu chego, eu procuro saber chegar. Cheguei ali na cozinha agora, as irmãs lanchando, tomando aquele cafezinho gostoso que a Neva e a Geralda faz. Eu não sei quem é que faz, então eu faltou uma das duas. Porque aí é sempre as duas, a Neva e a Geralda, elas que fazem o café. E aí tomei aquele café gostoso ali, uma bandeja de mortadela, e eu falei, vai ter lanche hoje, depois do culto? Aí ele falou assim, já está na mesa, pastor. Tudo na mesa. Nós tivemos um café da manhã aqui hoje na igreja. Eu falei, mas como vocês são eficientes? Elas falaram, você não sabe de nada, pastor. Nós somos muito eficientes. E como é bom, porque eu estou conhecendo a história da igreja, e a igreja está me conhecendo, está nos conhecendo. Mas até chegar aqui, irmãos, já batalhei muito, já caminhei muito. Já botei muito garoto para dentro da igreja, muito adolescente. Mas ao mesmo tempo também já dei aula para adolescente, já fiz muita coisa na igreja. Mas tudo que fiz sem ser visto. Pastor Anderson chegou aqui ontem, foi de repente. Mas eu quero dizer para você que já estou na estrada há muito tempo.
Já estou na caminhada há muito tempo. Nem todo mundo conhece a minha história, a história da Selma, mas todo mundo conhece o seu momento, todo mundo conhece o meu momento. Hoje eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana em Francisco Morato. Mas aí você olha o momento do pastor, aí você vê assim, pastor tira férias, posta no Face que vai para Campo do Jordão, né, Tiago? Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, comemora aniversário da Selma na Colombo, o pastor está com dinheiro, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Existe uma coisa chamada planejamento. Não tenho dinheiro, mas tem cartão para pagar, né, Tiago? A conta vem. E a gente tem que ter disposição para trabalhar. Nós temos sonhos, temos projetos para o ano de 2022. E graças a Deus, os projetos que apresentamos ao Conselho foram aprovados. E esse ano será um ano de bênção para a vida da igreja. Será um ano de transformação para a vida da igreja, um ano de desafios para a vida da igreja, um ano de sonhos. Nós chegamos aqui em São Paulo sem absolutamente quase nada. Perdemos tudo. O que tinha estava quebrado. A geladeira queimou. Tivemos que comprar uma geladeira de repente, do nada, porque a nossa geladeira velhinha queimou. Eu lembro como se fosse hoje, a Selma para o Rio de Janeiro, a geladeira queimou, eu não tinha como fazer comida em casa, e aí a nossa irmã Eunice, sempre lá solícita, preparou um feijão, botou numa marmitinha, um arroz, e pastor, leva para casa e tal, uma feijoadinha, né, Eunice? Sempre abençoando a vida da gente. E assim fomos, e assim temos caminhado. Quando a gente consegue comprar alguma coisa, aí aparece um parente. Alguém da família está com dinheiro, hein? Mas não vive a situação dentro de casa. Sonho. José sonhava com 17 anos. Porque os irmãos de José não sonhavam. Porque provavelmente ele ouvia histórias de sonhos de gente que queria alcançar alguma coisa. José só comete um erro. Ele conta os sonhos para quem não sonha. Eu quero dizer para você nessa noite, não conte seus sonhos para quem não sonha. Não conte os seus sonhos para quem não sonha, porque quando você conta um sonho para quem sonha, você não consegue terminar o seu sonho. O sonhador, ele quer contar junto contigo, ele quer compartilhar o seu sonho junto contigo. Agora, aquele que não sonha, espera você terminar de contar seu sonho e dizer, você não tem capacidade para isso não. Você não vai conseguir não. Você é fraco. Você não consegue, não. Não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha. Não compartilhe os seus sonhos com quem não vive o mesmo sonho que você. Porque contar histórias para sonhadores, irmãos, é terminar ela no meio do caminho. Quem não sonha espera você contar tudo para no final dizer, não vai dar certo não. Contar o seu sonho para quem não sonha é receber no final uma palavra de desânimo. Não compartilhe os seus projetos com ninguém. Não compartilhe os seus sonhos com ninguém. Tem um louvor que diz, vou contar meus problemas para Deus. É para Ele que você tem que compartilhar. No máximo, compartilhe com seu cônjuge.
Compartilhe com seu pai, com a sua mãe. E assim, saindo fora da curva, no máximo com o seu pastor. O seu pastor vai orar com você. Vai torcer por você. Vai compreender com você. Vai caminhar, vai chorar com você. Vai contar o seu sonho para sonhador, pois quando você começa a contar o seu sonho para sonhador, é uma disputa para ver quem conta mais. José sabia que os irmãos não gostavam dele, e ainda vai contar para esses irmãos o pior. O sonho ainda diz que ele vai ser maior do que os seus irmãos. José sonha que as estrelas vão se curvar diante do sol e da lua. Esse sonho aponta para um governo. Só que José não sabia. José não sabia que ia ser governador. Só que esse sonho do sol e da lua aponta para o governo, porque quando Deus faz o universo, Ele diz que o sol governará o dia e a lua governará a noite. Quando José tem esse sonho, aponta para o governo. Só que José não sabia disso. O dia que você entender que os recursos de Deus são para investir no reino, são ilimitados, você vai ver como flui recursos para os teus sonhos. José não poupou sonhar em fazer o melhor para Deus. Jacó dá uma ordem para José ir atrás de seus irmãos que estão perdidos, e José vai. José podia dizer assim: pai, eu vou atrás dos meus irmãos, eu sozinho, manda alguém comigo. Meus irmãos são 10. E José vai, ingênuo, bobo, inocente, e acha os irmãos. E quando ele estava voltando para casa, era plano de Deus José encontrar com seus irmãos, pois a nossa vida está nas mãos do Senhor. Você tem medo de viver? Viver, irmão, é desafiador. Todos nós temos problemas, mas sobre todos os nossos problemas somos mais que vencedores. E ao chegar próximo aos seus irmãos, eles pegam José e começam a maldizer José. E dizendo: fica quieto, você é o preferido do papai. E aí eu vou contextualizar, né? Vou contextualizar. Você tem... Quem é que entende de moda aqui? A Lili está aí. Como é que eu não gosto de cor? É paleta, né? Coisa colorida, agora é paleta, é isso que se fala? Então, José ganhou uma túnica paleta, né? Então os irmãos falaram para dizer assim: você ganhou uma túnica paleta e a gente tem essa túnica bege aqui. Você é o preferido do papai. Os irmãos tinham inveja de José. Os irmãos tinham inveja porque José era o preferido de Jacó. E aí fica aquela questão: mata ou não mata, mata ou não mata. Judá é aquele que está ali na frente liderando. E aí, José fica naquele trauma, dentro da cisterna, traumatizado, mediante toda aquela situação. E aí nós vemos hoje quantas pessoas ficam traumatizadas por pouca coisa. José, irmãos, foi vendido. José foi vendido pelos seus irmãos. Pastor, me traíram. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Pastor, eu confiei em alguém, e se alguém me traiu a minha confiança. Pare de se vitimizar, meu irmão. Pare com comiseração. Deixe de se vitimizar. Você não está na igreja para agradar o pastor, para agradar o presbítero, para agradar as irmãs e os irmãos. Você está na igreja para adorar o Senhor. Você está na igreja para vir e adorar
e exaltar o nome do Senhor. Tudo que você faz aqui é para Deus. José está na cisterna, achando que seus irmãos vão decidir o seu futuro, mas o futuro de José já foi decidido. Já foi decidido por Deus. Eu quero dizer que a sua vida já foi decidida por Deus, meu irmão. A sua vida já está nas mãos de Deus. Deus já definiu a sua vida. José é vendido pelos seus irmãos. Pensa José sendo vendido. José tinha todos os motivos para praguejar os seus irmãos. Porque tem gente que não pode atravessar crise que vira feiticeiro. A minha vitória tem que ter sabor de mel. Quer vingar o irmão. O irmão é muito bonzinho. Até a segunda página. Dá um chute na canela dele para ver o que acontece. José queria ir para o Egito? Não queria ir para o Egito, mas ele foi. Que isso tenha a ver, pastor? Tem vezes que a vida vai te levar para lugar que você não quer ir. Tem vezes que a vida vai levar você para lugar aonde você não quer ir, aonde você não deseja ir. Você tem medo de quê? O único que frustra os nossos sonhos somos nós mesmos. José chegou no Egito e foi para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele passa por um estágio de fartura. Um estágio onde passa a ser o mordomo de Potifar. O local onde ele passa a ser o administrador de Potifar. Só que aí José tem um problema. A mulher de Potifar dá em cima de José. E aí ela arma uma arapuca para José. E José é preso. José vai para a prisão. José queria sair da casa de Potifar? Não queria sair da casa de Potifar, mas Deus tirou ele da casa de Potifar. Porque na vida nós precisamos passar por estágios, precisamos passar por momentos difíceis e momentos de abundância e de fartura, para reconhecermos que Deus está no controle da nossa vida, que nada foge à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E José vai para a prisão. E chega lá, José passa um momento de escassez, de dificuldade. Passa um momento de pouca comida. E aí ele tem um sonho, o copeiro tem um sonho, e ele revela o sonho para o copeiro. E aí o copeiro vai servir a Faraó. E ele falou, lembra de mim lá quando você estiver com o Faraó. Só que o copeiro esquece. O copeiro esquece de José. Chega lá, José vai, fica na prisão. O copeiro vai trabalhar e esquece de José. Só que um belo dia, o Faraó tem um sonho. 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas. 7 espigas secas engolem 7 espigas cheias. Ninguém consegue revelar o sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro lembra. O copeiro lembra que tinha um amigo na prisão que interpretava o sonho. Ele manda chamar José. E aí prepara José, leva o José na presença de Faraó. E aí a gente fica imaginando José chegando para o copeiro, olhando para o copeiro e falando assim, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca não, meu irmão. É o milagre de Deus, eu já falei isso aqui. O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Quando ambos se cruzam, é o milagre de Deus que acontece na sua vida. E aí, José interpreta o sonho. Eu quero dizer para você o seguinte, imagine se o copeiro, assim que tivesse chegado no palácio, tivesse lembrado de José. Para onde José iria? Quem pode me responder?
José iria trabalhar onde? Hein, irmãos? Copeiro, se o copeiro lembrasse de José, assim que ele chegou no palácio, José ia trabalhar Oi? Na cozinha, irmãos. Na cozinha. Saiba de uma coisa, não se contente com o bom, se contente com o sensacional, com o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para essa igreja. Deus tem o melhor para cada um de nós. No devido tempo, o copeiro lembrou de José. E José foi interpretar o sonho. Ponto final. Sonho interpretado. Acabou por aí? Não acabou por aí. A gente aprende com essa lição de que nós não podemos nos limitar somente àquilo que fomos chamados a fazer. Nós precisamos fazer o plus, algo mais. Eu já falei aqui que eu tive um gerente na minha vida que ele falava assim: Anderson, não espere o trabalho chegar até você, se apresente para o trabalho. José foi chamado para quê? Para interpretar o sonho. Ele interpretou o sonho, não acabou por ali, mas José orientou o faraó: eu acho melhor o senhor providenciar alguém para trabalhar esses 7 anos de fartura, economizar para os 7 anos de escassez. E aí, o que acontece? O faraó diz: você é o cara, você é o homem. Você interpreta o sonho e dá a solução. Não seja mediano, irmãos. Faça acima da média. Deus te chamou para servi-lo. Esteja acima da média. Foi o que eu falei com as irmãs aqui. As irmãs são eficientes. Aí a Geralda falou: pastor, mas nós somos eficientes, porque elas já pensaram antes. Já prepararam antes. A gente, quando está no reino de Deus, nós temos que pensar adiante. Não sermos medianos. Eu estava falando hoje, e a gente aprende com os adolescentes. A gente aprende, a gente tem que estar sempre, eu digo, outro dia eu já falei, que o conhecimento ele traz envelhecimento, mas o aprendizado é um processo constante. A nossa vida tem que ser um aprendizado, um processo constante. E aí eu estava falando, a Larissa veio me perguntar hoje: pastor, domingo vai ser a lição 12 e o questionário? Eu falei: é. Ela falou assim: mas como é que eu vou responder o questionário sem ter aula? Eu falei: não é que ela está certa? Aí eu falei: você está certa, Larissa. Então vai ser só a lição 12 e o questionário entrega no outro domingo. Nós precisamos antever as situações, precisamos olhar, nós precisamos antever as coisas. Porque o servo de Deus ele precisa estar antenado. O servo de Deus precisa estar antenado com as coisas de Deus. Nós não podemos ter uma vida mediana, nós somos desafiados diariamente. José fez mais do que foi pedido, saiu da mediocridade, ele trouxe a solução. É melhor eu só providenciar alguém para administrar esse problema. E José foi escolhido por Faraó para ser o governador do Egito. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se o homem para quem você trabalha não te honra, Deus vai te honrar. Se você se sente desonrado, menosprezado, aonde você trabalha, onde você trabalhou, ou você foi injustiçado, Deus vai fazer justiça da sua vida. Que Deus está no controle. Deus está te protegendo. E aí, depois disso tudo aparece os irmãos de José. Foram lá,
pegar alimento. José fica nervoso, mandando prendê-los. 3 dias depois, o nervoso passou e mandou chamar os seus irmãos. Eu quero dizer para você que quem não fica nervoso na vida? Eu já disse aqui que em algum momento, quando eu vim para cá, eu disse assim, em algum momento eu posso te decepcionar, eu posso te entristecer, porque eu sou ser humano, eu sou falho. Quem não fica nervoso? Quem não fica nervoso? Quem não fica agitado? Mas passa, porque quando a gente tem o Espírito Santo, passa. E quando passa, você reflete, você pede perdão, você reconcilia. José vê a transformação, porque Judá, quando ele diz que os irmãos vão ser presos, que Benjamim vai ser preso, Judá intercede por Benjamim, e aí José vê que Judá se transformou, porque Judá queria matar José. E aí Judá pede, por favor, não faça isso com meu irmão, porque meu pai já perdeu um filho. José vê a transformação dos seus irmãos e se revela para os seus irmãos e diz que ele não foi vendido não, foi Deus que mandou ele na frente. Eu quero dizer para você que Deus está te mandando na frente, Deus está te mandando à frente, Deus está no controle da sua vida, que a vontade de Deus está na sua vida, direcionando o seu coração. Não se abale, meu irmão, não fique triste, Deus está no controle. A resposta final é do Senhor. Nós temos experimentado isso dia a dia aqui na igreja. A resposta final quem dá é Deus. Não se desespere. José não se defende. Em nenhum momento José vai, depois que ele é colocado como governador, ele vai na casa de Potifar tirar satisfação com Potifar. Potifar, agora eu sou governador. Não, José não faz nada disso, José não se defende. José é acusado injustamente, Potifar vai parar na prisão e fica quieto. Deus está falando para você essa noite, não se defenda. Deus nos defende, Ele cuida de nós. Não precisa se defender. Deus está no controle da sua vida. Ele está te carregando no colo. Eu quero dizer para você que Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração, irmão. Guarde o seu coração na presença do Senhor. Deus nunca erra. Saiba que a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho dito, busque experiências com Deus. Experiências individuais com o Senhor. Experiências profundas com o Senhor, e Ele abençoará o teu coração. Guarda o teu coração, sobretudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. O que tem procedido do seu coração? Guarda, entregue o seu problema, seja qual for. Eu falei aqui dia 31 de dezembro, né? Para quem não estava aqui, não foi transmitido a live, para quem não estava aqui, dia 31 de dezembro, eu liguei para o meu irmão, para desejar um feliz ano novo para ele. E aí eu falei, e aí, tudo bem e tal, estou te ligando para desejar um feliz ano novo, que Deus te abençoe e tal. Ele aí também desejou um feliz ano novo para mim. Aí no final da conversa, ele falou para mim assim, olha, pede oração lá na sua igreja pela Thaís. Thaís é uma das noras do meu irmão. Meu irmão tem 4 filhos, sendo que desses 4, 3 são casados. E desses 3, 2 têm filhos. A Helena, que tem 5 anos, filha do João Vitor e da Thaís, e o Levi,
que é filho do Marcos Hugo e da Fernanda. Thaís tem a Helena tem 5 anos. Ele falou, ora pela Thaís. Mas o que houve com a Thaís? Eu falei assim, ela está com câncer, no mais alto grau. No grau vermelho. A Thaís, eu acho, não deve ter 30 anos de idade, irmãos. Não deve ter 30 anos de idade. Isso foi um choque. Foi um baque. Porque é muito fácil quando a gente dá uma palavra para alguém. É confortador. A gente falar, a gente desejar uma palavra animadora. Mas quando é na nossa carne, quando é na nossa família, a gente sente. Eu fico olhando para a Helena, 5 anos de idade. Mas quem dá a palavra final é Deus. É Ele que dá a palavra final. Ele que está à frente dos nossos problemas, das nossas dificuldades. É Deus quem cuida de nós. E aí, concluindo o sermão dessa noite, vamos voltar à historinha lá do início. Sobre o rei que perdeu um dedo. Grande coisa, perdeu um dedo. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, dessa vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: esse homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta-lhe um dedo. E assim o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto o defendeu. O servo sorriu e disse: meu rei, vou dar uma de baiano agora, né? Meu rei, se eu tivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo nenhum. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Saiba de uma coisa, Deus está no controle da sua vida. Seja o momento que você estiver passando, Ele nunca erra. Que Deus nos abençoe.